A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Palavra de hoje, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus, que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã que me ouve nessa manhã de sábado, ou você que vai ouvir essa programação pelo YouTube, vamos meditar um pouquinho nessa palavra poderosa, a qual Deus nos deu nessa manhã para que pudéssemos meditar e aprender um pouco mais. Ele trata aqui de duas coisas muito particulares a todos os seres humanos: a questão do corpo e a questão do espírito. Nós, seres humanos, somos concebidos de uma matéria física, de uma matéria orgânica, de uma matéria carnal. Então, quando nós olhamos lá no início, no livro de Gênesis, diz assim que Deus pegou a terra, pegou a água, fez o barro e estabeleceu o homem. Fez o homem a sua imagem e a sua semelhança. E o primeiro homem o qual Deus fez se chamava Adão. E Deus determinou que Adão pudesse desfrutar de todos os benefícios, de tudo aquilo que Deus havia criado da melhor maneira possível. Mas Deus estabeleceu limites. Deus estabeleceu regras para aquele conjunto maravilhoso, o qual era um jardim chamado Éden. Tudo poderia ser acessível a Adão, mas menos aquela árvore a qual tinha um fruto. Então estabeleceu: você pode isso, mas aquilo não. E Adão não respeitou os limites impostos pelo Senhor e tomou do fruto que não lhe cabia, não lhe devia. E por essa ação, o pecado entrou no seu coração, e o pecado, além de entrar no seu coração, ele dominou o mundo e todos os seus descendentes. Então nós carregamos no nosso ser aquilo que Adão fez. Talvez nós não tocamos o fruto proibido lá do jardim do Éden, mas cotidianamente nós temos contato com coisas que não são aprovadas por Deus. Muitas vezes tomamos decisões, agimos e pecamos, e sabemos que isso não agrada a Deus. Então somos homens e mulheres pecadores. A morte determina o fim do pecador, porque a morte representa o fim, a destruição. E o projeto de Deus para a humanidade não era de morte, e sim de vida. Mas como a morte havia tomado parte da vida humana, era necessário que uma obra da salvação divina pudesse acabar com o pecado, destruir o pecado, destruir a morte das pessoas. Então Deus permitiu que Jesus descesse do céu, para que ele fizesse morada nessa terra e estabelecesse os princípios de Deus sobre a criatura humana. Vamos voltar? Adão é a criação terrena. Terra, água, barro forma o ser. Jesus não foi moldado por essa terra. Jesus tem um caráter espiritual do céu, e do céu ele desceu para que a morte pudesse ser destruída pela graça do Senhor. Jesus veio para obedecer os desígnios do Senhor. E nós precisamos entender que havia leis para esse mundo e Jesus não quebrou nenhuma delas. Tudo aquilo que era vontade de Deus para essa terra, Jesus a cumpriu. Jesus obedeceu à lei estabelecida lá no tempo em que o povo estava no deserto.
E quando questionado pelos fariseus, Jesus diz assim: olha, eu não vim aqui para destruir a lei, mas eu vim aqui para dar testemunha, para mostrar que aquilo que meu Pai criou se cumpre, e aquilo que foi criado no passado é o estabelecimento do presente para o futuro. Porque a lei, ela determina regras, e o não cumprimento das regras determina a morte espiritual de um povo. E Jesus entra nessa condição para dizer assim: olha, existe uma lei, mas existe uma graça que tem o poder de salvar, de libertar, tirar aquele que está escravo, cativo do pecado, para que ele possa receber a glória majestosa da salvação. Deus quer que nós vivamos em sociedade, possamos produzir frutos, e os frutos que devemos produzir são frutos da graça, do amor, da misericórdia, do perdão, da longanimidade, da certeza de que a nossa vida nessa terra é passageira. Nós iremos morrer, sim. Todos nós que estamos vivos, todos nós, você que está me ouvindo nessa manhã, você que está me ouvindo no dia de hoje, eu e você, nós iremos morrer. Haverá um dia que a nossa vida se finda nessa terra. Mas aquilo que é orgânico, aquilo que veio, aquilo que nos sustenta, que é água e terra, esse volta para a terra, esse volta para a terra, esse volta para o lugar de onde nós viemos. Mas existe algo dentro de nós que é espírito, que é alma, que esse tem um destino que pode ser ou morte espiritual ou salvação e vida eterna. Todos nós vamos morrer. Isso é inquestionável. Isso nós não conseguimos mudar, porque ninguém é imortal. Todos nós temos um dia de nascimento e todos nós temos um dia da morte. Mas o que nós podemos mudar? As escolhas que fazemos quanto às coisas espirituais. Nós podemos fazer escolhas de morrer com a salvação em Cristo Jesus, ou morrer e ser condenado por não estar em Cristo Jesus. Esse é o grande desafio o qual é colocado diante de nós. O que nos aproxima de uma salvação e de uma vida eterna? São os frutos os quais produzimos enquanto estamos vivos. O maior deles é o fruto da fé. É o fruto de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o fruto de crer que Jesus Cristo se fez miserável no meu e no seu lugar, que Jesus Cristo assumiu na cruz o meu e o seu lugar, e que pela sua morte a conquista do céu reinou sobre essa terra. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa crer verdadeiramente num único Salvador, que se chama Jesus, e viver de glória em glória, de luta em luta, guardando aquilo que Deus tem dado a nós, guardando todos os valores que servem para edificar a nossa vida espiritual, para que quando nós formos chamados para um outro lugar que não mais seja essa terra, nós estejamos na certeza que a nossa vida aqui realmente cumpriu o propósito do Senhor. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que a sua vida possa ser edificada na manhã de hoje, e que você possa ter a certeza que nós morreremos, mas um dia estaremos na glória juntamente com o nosso Senhor, Libertador, Salvador, Jesus, o Filho do Deus vivo.